Olá, pessoal! Aqui é a professora Paula Knox. Hoje nós vamos discutir a interpretação de exames laboratoriais utilizados para avaliar as alterações da função renal. Bom, para fazer a avaliação da função renal, devemos ter algumas suspeitas, né? Então, em que condições ela deve ser utilizada? Para diagnóstico ou acompanhamento de insuficiência renal aguda ou insuficiência renal crônica, para determinação de desfecho renal e cardiovascular, para adequação terapêutica de medicamentos de eliminação renal e para avaliação de terapia renal substitutiva, ou seja, para verificar então como está acontecendo a hemodiálise e a diálise peritoneal. Existem vários então parâmetros laboratoriais que nós vamos utilizar para fazer a avaliação da função renal. O primeiro parâmetro que a gente vai discutir é o ácido úrico. Nós temos que nos lembrar que o ácido úrico ele varia de acordo com a dieta. Isso é importante para a gente porque dietas ricas em proteína vão fazer com que haja um aumento do ácido úrico. Além disso, ele pode ter variação de acordo com a produção endógena ou a excreção renal. Então, nós temos 3 parâmetros diferentes que podem fazer com que haja alteração de ácido úrico. Quando nós falamos no aumento da concentração de ácido úrico, nós falamos em hiperuricemia. Em que casos isso acontece? De novo, quando nós temos uma dieta rica em proteínas, quando há um aumento de produção endógena de ácido úrico ou quando houver diminuição de excreção. Quando a gente pensa em diminuição de excreção, isso pode acontecer devido à insuficiência renal crônica, a um aumento de reabsorção renal, ao uso de diuréticos e salicilatos, certo? Hoje em dia, o ácido úrico não é usado como um parâmetro direto para avaliação de função renal, devido a essa variação que ele tem de acordo com a dieta. Ele é mais utilizado mesmo para verificar se o paciente tem gota, certo? Aqui a gente vê então o resultado do paciente. A gente vê aqui que 4,8 miligramas por decilitro, sendo que está dentro do valor de referência. Um parâmetro importante para nós, para fazer realmente a avaliação da função renal, é a concentração de creatinina. A creatinina é produzida a partir do catabolismo de creatina, certo? E a creatina está presente aonde? Na massa muscular. Consequentemente, a concentração de creatinina, ela varia de acordo com idade e gênero, certo? Homens sempre vão apresentar uma creatinina maior do que mulheres, porque eles têm mais massa muscular. Essa creatinina, ela apresenta excreção constante. Então, ela pode ser determinada tanto no soro quanto na urina. E ela é importante, então, para avaliar a taxa de filtração glomerular, que é o quê? A capacidade, então, do rim de fazer a depuração. O que vai acontecer? Ocorre, então, aumento da concentração de creatinina quando ocorre a diminuição da taxa de filtração glomerular e ocorre diminuição dessa concentração no soro quando há aumento da taxa de filtração glomerular. Para saber a depuração, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar a concentração da creatinina na urina e no sangue. Então, a gente vê aqui o resultado, ó, até 1,1, 0,84. A função renal está normal. Temos também a ureia. A ureia, a produção varia, tá? Principalmente, a gente vê uma produção variável de acordo com a dieta. E aí, o que a gente percebe? A concentração de ureia, a gente está pensando no soro, diminui quando tem insuficiência hepática grave, quando tem aumento da diurese, redução de catabolismo proteico, uma vez que ela é produzida a partir de proteínas, gravidez,
desnutrição e dietas com baixo valor proteico. E o aumento? Quando que o aumento de ureia acontece? No envelhecimento, febre, septicemia, estresse e queimaduras. Existem causas que nós chamamos de pré-renais, insuficiência cardíaca congestiva, que é ICC, desidratação, hipovolemia por hemorragia interna, renais, nefrites, pielonefrites, insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica e pós-renais, obstruções no trato urinário, certo? Então, todos esses aqui podem causar aumento na concentração de ureia, que nós chamamos de uremia, certo? E aí a gente vê até 50, 24. Existe um índice importante que é a relação entre a ureia e a creatinina. Ela é útil para avaliar a taxa de filtração glomerular. Então, o que vai acontecer? Eu vou dividir, então, a concentração de ureia pela concentração de creatinina. Se quando eu faço essa divisão, o valor for maior que 30, eu sei que esse paciente tem desidratação, insuficiência cardíaca congestiva, pode estar apresentando estado febril prolongado ou uso inadequado de diurético endovenoso. Este parâmetro é utilizado principalmente para fazer monitoramento de uso de diurético em ambiente hospitalar. E aí, a gente tem como fazer uma estimativa da taxa de filtração glomerular. Como que a gente vai fazer isso, né? Utilizando, então, a creatinina sérica. A gente vai, então, usar para detecção precoce de doença renal crônica e para estimativa de estágio em que se encontra essa doença renal crônica. Então, ó, se em estágio 1 eu tenho lesão renal com taxa de filtração glomerular normal ou aumentada, tá? Aí a gente vê maior que 90. Estágio 2, lesão renal com taxa de filtração glomerular normal ou diminuída, já começa a diminuir, tá? Aí a gente vê o 3 é moderado, diminuído, grave, diminuído e insuficiência renal. Então, o que a gente vê? Conforme o paciente vai desenvolvendo insuficiência renal, ele vai perder a capacidade de eliminar essa creatinina, certo? Um parâmetro interessante para nós também é a beta-2 microglobulina. Por quê? Porque ela não varia de acordo com a massa muscular. E ela apresenta uma excreção constante. Então, o que significa isso, né? Que ela pode ser utilizada para avaliação da função tubular renal. Por quê? Porque se ela não varia com a massa, se você tiver uma variação da sua excreção, é porque o paciente efetivamente está apresentando alguma alteração renal. Então, ela é utilizada para avaliação da função tubular renal pós-transplante renal. Então, para que ela serve? No final das contas, ela faz a avaliação do funcionamento do rim transplantado. Tá? Quando eu vejo aumento da concentração de beta-2 microglobulina, é porque eu tenho nefrite, insuficiência renal aguda e insuficiência renal ou insuficiência renal crônica, tá?
Essa beta-2 microglobulina, ela pode ser usada para triagem de alteração renal. O outro parâmetro importante que nós temos que discutir é a microalbuminúria. Quando a gente fala de albuminúria, né, a gente tem que lembrar que eu estou pensando na concentração de albumina na urina, certo? Aqui em amostra de urina. A albumina é uma proteína grande, tá? Que é secretada constantemente pelo fígado. E o que acontece? Por ser uma proteína grande, ela geralmente é presente em pequenas concentrações no rim. Porém, quando você tem uma lesão glomerular importante, ela começa a ser excretada, né, pelos glomérulos em maior concentração e pode ser encontrada, então, em maiores concentrações na urina. Só que aqui a gente tem um problema. Se o paciente tiver feito exercício físico antes de fazer a coleta, se ele apresentar infecção urinária ou alguma doença inflamatória aguda, ele vai ter alteração de resultado, certo? A concentração de albumina na urina aumenta logo no início da lesão renal. Então, a gente pode falar que ele é um marcador precoce. Além desses parâmetros, existem outros, principalmente íons, né? E outras substâncias que nós podemos fazer avaliação tanto na urina quanto no soro para fazer a avaliação renal. E aí, a gente começa com o fósforo, no caso aqui o fósforo sérico no soro, tá? O que a gente sabe? Quando o paciente apresenta diminuição na taxa de filtração glomerular, ocorre retenção de fósforo, certo? O fósforo acaba se concentrando no sangue do paciente com redução de cálcio sérico. Então, aí, este paciente começa a apresentar hipocalcemia. Ah, por que isso é importante? Que isso pode causar, entre outras coisas, osteoporose. Por isso que a gente tem que avaliar a concentração de fósforo, certo? E aí, o que a gente sabe? Que esse fósforo aumenta quando o paciente tem insuficiência renal crônica, desidratação severa e citoacidose diabética. Então, veja, o paciente que é diabético descompensado, se ele continuar mantendo, né, esse problema, essa cetoacidose presente, ele vai ter, então, maior chance de ter osteoporose, porque ele vai apresentar hipocalcemia, tá? Quando é que eu tenho diminuição de fósforo sérico? Quando eu tenho acidose tubular renal, em pacientes que apresentam hemodiálise crônica e pacientes que usam diuréticos e antiácidos. Aí você vai falar, tudo bem, se eu tenho diminuição de fósforo, ai que bom, eu vou ter aumento de cálcio, só que cálcio demais também causa problema, tá? E a gente vê aqui, ó, 2,7 de 2,5 a 4,5. Potássio, né? A gente sabe que esse potássio é importante para avaliação do equilíbrio eletrolítico e ácido-base. Ele vai ser utilizado, então, em que condições? Para avaliação de pacientes que fazem terapia com diuréticos, né? Nós sabemos, inclusive, que alguns diuréticos fazem com que esse paciente tenha uma eliminação muito grande de potássio na urina. Isso faz com que esse paciente acabe sentindo cãibra, né? São os diuréticos de alça, por exemplo, que fazem isso. A gente pensa em nefropatias, que você está excretando potássio demais, né? Tem que fazer essa avaliação. E cetoacidose diabética. Então, vamos lá. O que a gente percebe? Quando é que eu tenho aumento da concentração aqui de novo, hein? Sérica, tá? De potássio. Quando eu tenho excreção renal inadequada e anemia hemolítica, tá? E a diminuição desse potássio sérico? Acidose tubular renal, aumenta essa excreção, né? Então, se aumenta a excreção, diminui a concentração sérica. Necrose tubular aguda, mesma coisa.
uso de glicocorticoides e alguns diuréticos. E aqui a gente pensa no diurético de alça, entre eles, né, a gente pode falar na furosemida, que tem um alto poder diurético, mas que faz com que o paciente tenha perda de potássio importante, né? E tanto que existem outros diuréticos, por exemplo, que fazem, que são poupadores de potássio, não permitem que o paciente perca tanto potássio, e assim esse paciente não sente tantos efeitos colaterais. Porque quando o paciente tem uma diminuição sérica importante de potássio, ele começa a sentir cãibras, né? Mesmo sem estar fazendo nenhum esforço, na maioria das vezes. Aí a gente vê aqui de 3,9, né? 3,9, de 3,5 a 5,1, mais um parâmetro normal. Pronto, falamos dos principais parâmetros e agora a gente vai chegar numa coisa extremamente importante, que é a uranálise. A gente tem que lembrar que quando a gente fala em uranálise, a gente está pensando no exame de urina, certo? Esse exame de urina, eu posso fazer o que a gente chama de urina tipo 1, né? Existe a possibilidade de eu fazer esses parâmetros também, mas não vale a pena em urina de 24 horas. Então, aqui é mais importante pra gente, tá? E o que acontece, gente? Esse exame de urina tipo 1 é um exame de triagem que acaba mostrando pra gente várias alterações diferentes que o paciente pode estar apresentando. Então, quando eu falo na análise, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o exame físico, então vou observar a cor, turbidez, volume, pH e densidade, análises químicas de proteínas, glicose e outras substâncias que possam estar presentes, podem variar na urina. E eu faço também sedimentoscopia, que é para observar a presença no sedimento de células, né? Então, leucócitos, a presença de hemácias, para ver se esse paciente tem cilindros ou algum tipo de cálculo presente aí na amostra. Quando eu falo, então, nesse exame físico, o que acontece? A gente percebe que a cor da urina é amarela, a intensidade desse amarelo que você vê é relacionada com a concentração da urina, certo? Então, quando você vê uma urina amarelo clara ou incolor, esse paciente está apresentando poliúria. O que significa isso? Ele está urinando várias vezes. Então, a gente vê aqui, isso acontece em diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, uso de diuréticos e álcool. Nesse caso, ela está diluída essa urina, certo? Por isso que ela está clara. Quando eu vejo uma urina amarela escura ou âmbar, é porque o paciente tem oligúria, ou anemia perniciosa ou febre. Quando eu falo em oligúria, esse paciente tem dificuldade de urinar, então essa urina está concentrada. Além disso, né, existe a possibilidade do paciente apresentar uma variação na cor da urina devido à presença de pigmentos. Existem vários diferentes, por exemplo, existem alguns pigmentos, inclusive, que são relacionados à alteração devido ao uso de medicamentos. Então, eu preciso saber se esse paciente está tomando medicamento para saber o que né, o médico vai poder interpretar desses exames. Além da cor, a gente fala em turbidez, ou seja, se há presença de partículas na urina em suspensão. A gente sabe, então, que a urina deve ser límpida, né? Não deve ter nada em suspensão. E a presença de partículas pode mostrar para a gente, né? Essas partículas podem ser hemácias, leucócitos, sais, proteínas, bactérias, fungos, muco, muita coisa pode estar aí. Então, eu preciso olhar, né? O normal é ser límpido, se tiver semiturvo, é porque tem baixa concentração dessas partículas. Quando a gente fala em muito turvo, né?
é alta concentração de partículas, e quando está leitoso, é porque tem muco. Além de fazer essa observação, nós utilizamos muito as tiras de uranálise. Essas tiras são tiras em que você mergulha a urina por geralmente 30 ou 60 segundos, e aí você vai observar a leitura frente a um padrão colorimétrico, tá? Essa leitura dessa tira de urina pode ser realizada de forma manual ou por fotometria. Então, eu tenho o equipamento, um fotômetro especial, tá? Um espectrofotômetro especial, em que você encaixa a tirinha da urina e ela vai, então, fazer a leitura para você, para te dar uma ideia de semi-quantitativa, certo? Quando eu falo em manual, eu falo em leitura qualitativa, que é o quê? Tem ou não tem. Quando eu penso na fotometria, eu vou pensar em semi-quantitativa. Ela já consegue dar para você uma estimativa da concentração dessa substância, tá? Então, aí a gente vai ver que a gente consegue medir o pH urinário, a densidade, certo? A densidade urinária tem a ver com o quê? Com a diluição. Então, a gente vai ver que a densidade está diminuída quando o paciente tem diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, pielonefrite crônica, ou quando ele apresenta alcoolismo, tá? Proteínas. A proteína geralmente aumenta em caso de glomerulonefrite e lesão tubular. Por quê, gente? Qual proteína a gente está vendo aqui? Principalmente a albumina, que a gente acabou de discutir, que é uma proteína que normalmente não é encontrada na urina. Por quê? Em altas concentrações, porque ela é uma proteína muito grande. Quando ela aparece, é porque o glomérulo tem algum tipo de lesão. Glicose, a gente vai ver aumentada em caso de diabetes mellitus e distúrbios de reabsorção tubular, certo? Por quê? Porque tem tanta glicose no sangue que chega uma hora que você começa a eliminar na urina, claro, né? Corpos cetônicos ou cetonas também podem ser vistas na tira de uranálise. Eles são importantes por quê? Porque eles podem mostrar para a gente que o paciente está com uma diabetes mellitus descompensada, mas a gente também tem que saber que esses corpos cetônicos também estão presentes caso o paciente tenha feito jejum prolongado, certo? Bilirrubina. Quando a gente encontra aumento da concentração, né, de bilirrubina na urina, é porque ou o paciente apresenta uma hepatopatia e não está conseguindo fazer a conjugação hepática, né, dessa bilirrubina, para que ela seja eliminada pelas fezes da forma correta, ou é porque você tem hemólise. A gente tem que lembrar que hemólise acentuada. Isso pode acontecer, por exemplo, em anemias hemolíticas, que a gente estudou algumas aí ao longo dos cursos de vocês. E aí, a gente tem também como detectar a presença de nitrito para verificar a infecção bacteriana, porque as bactérias consomem o nitrato, transformando em nitrito, e a gente detecta esse nitrito que não deveria estar presente na urina. O urobilinogênio também mostra hepatopatia e hemólise, tá? Acentuada de novo, a mesma coisa aqui no caso. Esterase leucocitária, na verdade, mostra pra gente a presença de leucócitos. A gente tem que lembrar que os leucócitos vão estar presentes na urina quando houver inflamação ou infecção. E, finalmente, a gente consegue verificar a presença de hemácia, sangue ou hemoglobina. Porque, às vezes, vem escrito hemoglobina, tá? Na tirinha. Mostrando pra gente que o paciente apresenta hematúria. De novo, hematúria, né? Presença de hemácias na urina. Quando eu falei para vocês na sedimentoscopia, eu falei que a gente vai verificar a presença. Então, eu faço uma citocentrifugação dessa urina, e aí eu vou verificar, vou fazer contagem em câmara
Na contagem em câmara, a gente vai verificar a concentração de hemácias, leucócitos e células. Quais células, né? A gente pensa em células da bexiga, por exemplo. A gente vê aqui presença de cilindros, cristais, muco, microbiota e outras substâncias que podem estar presentes aí na urina. Aqui, então, vamos deixar alguns casos clínicos para a gente conseguir discutir posteriormente, conforme nós combinamos. Então, mulher, 39 anos, hospitalizada, apresente os seguintes resultados do exame de urina tipo 1. Amostra amarelo escuro, turva, com densidade aumentada, leucocitúria, hematúria e nitrito moderado. Aí, o que a gente quer? A gente quer a hipótese diagnóstica. O que é isso, né? O que está acontecendo? Quero saber o que a paciente apresenta, certo? E eu quero os resultados dos exames complementares necessários para provar a hipótese diagnóstica. Aqui nós temos outro caso clínico. Aqui a gente tem alguns parâmetros, né? Inclusive um hemograma da paciente e outros bioquímicos. E eu quero saber, ó, o que? De novo, a mesma pergunta anterior. A hipótese diagnóstica, tá? E os exames complementares, os resultados desses exames complementares necessários para provar a minha hipótese diagnóstica, certo? Para quem quiser saber mais, então, para saber mais, a bibliografia que a gente usa para montar as aulas está aqui. E espero que vocês tenham gostado e que vocês voltem em breve para assistir mais vídeos.